Boa tarde, nosso tema de seminário é pancreatite e é composto por mim, Giovana Gomes, pela Tainá Mendonça, pela Carla Aparecida e pela Maria Flauzino. A pancreatite é uma inflamação dolorosa e perigosa do pâncreas. E a primeira pergunta que propomos é: você sabe o que é pancreatite? E dando continuidade, nosso sumário contém a seguinte metodologia, que é o conceito, etiologia, classificação, nomenclatura, patogênios, características macro e micro da lesão e consequências. Afinal, o que é pancreatite? Pancreatite é uma inflamação do pâncreas que ocorre quando as enzimas digestivas são produzidas pelo órgão, como a tripsina, lipase e amilase. São ativadas prematuramente dentro do próprio pâncreas em vez do duodeno, e essa ativação precoce leva à autodigestão do tecido pancreático e dos tecidos circundantes, causando lesão celular e inflamação, como a gente pode ver na imagem, que os indivíduos que sofrem de pancreatite têm uma dor predominante na região abdominal. Pancreatite aguda é uma inflamação súbita com potencial de cura que completa a morfologia, a função após a resolução, se não houver complicações graves. E a pancreatite crônica é a inflamação progressiva e irreversível, levando à destruição permanente do parênquima pancreático e substituição por fibrose, resultando em uma perda funcional. Pancreatite aguda é uma inflamação súbita com potencial de cura que completa a morfologia, a função após a resolução, se não houver complicações graves. E a pancreatite crônica é a inflamação progressiva e irreversível, levando à destruição permanente do parênquima pancreático e substituição por fibrose, resultando em uma perda funcional. Pancreatite aguda é uma inflamação. Fatores etiológicos da pancreatite aguda e crônica. A pancreatite aguda é uma inflamação reversível do pâncreas, cuja gravidade pode variar, apresentando desde uma leve edema focal até uma extensa esteatocnecrose hemorrágica do parenquima pancreático. Essa condição é relativamente comum, com uma taxa anual de 10 a 20 anos para cada 100 mil pessoas nos países ocidentais. Cerca de 80% dos casos estão relacionados à doença do trato biliar ou ao consumo de álcool. Estima-se que aproximadamente 5% das pessoas com cálculos biliares desenvolveram pancreatite aguda, sendo que os cálculos estão envolvidos em cerca de 35 a 60% de todos os casos. As causas geralmente é por álcool, onde é uma das principais causas em alguns países, por exemplo, até 65% nos Estados Unidos, só que é menos comum no Reino Unido, onde tem mais ou menos 5%. Obstruções do ductos. Exemplos pode ser tumores como pâncreas, divisum, parasitas, ascaris. No caso de medicamentos, mais de 85 associados, como exemplo anticonvulsantes, quimioterapêuticos e diuréticos. As infecções virais podem ir de cachumba, distúrbios metabólicos, no caso a hipertrigliceridemia e a hipercalcemia. E a isquemia pode ocorrer trombose, embolia, vasculite e até mesmo choque. Em caso de traumas ou procedimentos, também pode ocorrer no caso de cirurgias, como a endoscopia. E a maioria das causas genéticas ocorrem mutações nos genes BRSS1 e no gene SPINK1, onde ocorre uma ativação precoce da tripsina e a autodigestão.
Além dessas, há casos em que a pancreatite se desenvolve após procedimentos médicos, como a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, conhecida como CPRE. Esse exame pode causar lesões mecânicas que também desencadeiam a inflamação. Fatores genéticos também têm papel importante, especialmente quando há mutação que favorecem a ativação precoce das enzimas pancreáticas. Outras possíveis causas incluem infecções virais, como dito anteriormente, como as causas pelo vírus Coxsackie, e também traumas abdominais. Em todos esses casos, o que leva à inflamação é a ativação precoce das enzimas digestivas no interior do pâncreas, o que desencadeia um processo inflamatório que pode variar de leve a muito grave, dependendo do paciente e da causa envolvida. A classificação da pancreatite aguda, ela ocorre por gravidade, onde a classificação leve é quando não há falência do órgão, por moderadamente grave, onde há uma falência do órgão transitória ou complicações locais, e também pode ser grave, onde há falência de órgão persistente. Podem ser também classificadas por morfologia, onde há intersticial edematosa, que ocorre uma inflamação sem necrose, e também a necrosante, que é uma necrose pancreática ou peripancreatítica. Agora eu vou falar um pouco sobre como a pancreatite aguda se inicia. Tudo começa com a ativação prematura do tripsinogênio nos ácidos pancreáticos. Esse fenômeno, que normalmente ocorre apenas do duodeno, desencadeia uma cascata autodigestiva que caracteriza a fase inicial da doença. 3 mecanismos principais são as causas para esse fenômeno. Primeiramente, observamos a desregularização do cálcio intracelular. Enquanto em condições fisiológicas ocorrem breves oscilações de concentração em região apical das células, na pancreatite observa-se um aumento sustentado e difuso nos níveis citosólicos de cálcio. Essa elevação persistente resulta de defeitos nos sistemas de controle, como a bomba ATP2C1 e o canal ST1-M1, mantendo a tripsina ativa por inibir sua autólise natural. Paralelamente, ocorre um fenômeno de colocalização anormal entre lisossomos e zimogênios. Em situações patológicas induzidas por fatores como álcool ou hiperestimulação por colecistocinina, vesículas contendo tripsinogênio fundem-se prematuramente com lisossomos, expondo o precurso enzimático à ação da catepsina B, uma protease lisossomal particularmente ativa em pH ácido. Esse microambiente acidificado, com pH frequentemente abaixo de 5, maximiza a eficácia da conversão de tripsinogênio em tripsina ativa. A acidificação patológica é ainda agravada por alterações na função das células ductais, especialmente quando há defeitos no regulador de contundância transmembranar da fibrose cística, que comprometem a secreção de bicarbonato necessária para manter o pH alcalino no suco pancreático. Uma vez ativado, a tripsina desencadeia uma verdadeira cascata de eventos destrutivos. Ela ativa outras proenzimas, como a fosfolipase A2, que por sua vez libera ácido araquidônico da membrana celular, dando origem a potentes mediadores inflamatórios, como prostaglandinas e leucotrienos. A ativação da elastase pancreática contribui para a degradação
da matriz extracelular e aumento da permeabilidade vascular, enquanto o sistema das quininas, ativado via calicreína, promove edema intenso e dor característica. As células acinares lesionadas liberam padrões moleculares associados ao dano, que são os DAMPs, que ativam receptores de reconhecimento padrão em células imunes, iniciando a resposta inflamatória sistêmica. A ativação do inflamassoma NLRP3 nas células imunes resistentes leva à produção de interleucina, enquanto a via do fator nuclear Kb é acionada precocemente, resultando na expressão de citocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa e interleucina 6. Esses mediadores recrutam neutrófilos para o parênquima pancreático, os quais liberam elastase neutrófilica e espécies reativas de oxigênio, com isso amplificando o dano tecidual. Simultaneamente, ocorre ativação endotelial com liberação de fator tecidual, iniciando um estado de hipercoagulabilidade que pode levar à formação de microtrombose e isquemia pancreática, culminando em áreas de necrose. Nos casos mais graves, essa tempestade inflamatória pode resultar em lesão pulmonar aguda por migração de neutrófilos para os alvéolos, onde liberam enzimas proteolíticas que danificam a barreira alveocapilar ou em falência renal aguda por hipoperfusão e necrose tubular. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como acontece a pancreatite crônica. Bom, a transição da pancreatite aguda para a forma crônica ocorre através de mecanismos complexos que envolvem ciclos repetidos de lesão e reparo tecidual. Esse processo é particularmente evidente em indivíduos com fatores genéticos de riscos, como mutações no gene PRSS1, que codifica o tripsinogênio catiônico, ou no gene SP1NK1, que produz o inibidor fisiológico da tripsina. Nessas situações, mesmo após a resolução do episódio agudo, persiste um estado de ativação enzimática de baixo grau que mantém o processo inflamatório. O elemento central na patogênese da pancreatite crônica é a ativação persistente das células estreladas pancreáticas. Em condições normais, essas células permanecem em estado quiescente, armazenando gotículas de vitamina A no citoplasma. Porém, quando sofrem transformação em miofibroblastos ativados, adquirindo capacidade contrátil e tornando-se os principais efetores de fibrogênese pancreática, as PSC ativadas produzem quantidades excessivas de componentes da matriz extracelular, particularmente colágenos tipo 1 e 3, fibronectina e laminina. Simultaneamente, secretam metaloproteinases na matriz e seus inibidores teciduais, criando um desequilíbrio na remodelação da matriz extracelular que favorece a deposição de tecido fibroso. Esse processo é exacerbado por defeitos na autofagia celular, comum em pacientes com mutações no SPINK1, que levam ao acúmulo de organelas danificadas e proteínas mal enoveladas, perpetuando o estresse celular e a ativação das PSC. Com o tempo, a arquitetura pancreática normal é progressivamente substituída por tecido fibroso denso, levando à perda irreversível do parênquima funcional. A fibrose ductal e periductal, associada à formação de cálculos proteicos, causa obstrução ductal crônica, aumentando a pressão intraductal e contribuindo para a atrofia acinar adicional. As consequências funcionais desses processos são bifásicas. A destruição progressiva dos ácidos exócrinos leva à insuficiência pancreática exócrina, caracterizada por deficiência na produção de enzimas digestivas como lipase e amilase, resultando em má absorção de gorduras e estatorreia.
Paralelamente, a destruição das ilhotas de Langerhans causa insuficiência endócrina, manifestada como diabetes pancreatogênico, uma forma peculiar de diabetes mellitus, que combina deficiência de insulina com deficiência de glucagon, tornando esses pacientes particularmente suscetíveis a episódios de hipoglicemia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como acontece a pancreatite crônica. Bom, a transição da pancreatite aguda para a forma crônica ocorre através de mecanismos complexos que envolvem ciclos repetidos de lesão e reparo tecidual. Esse processo é particularmente evidente em indivíduos com fatores genéticos de riscos, como mutações no gene PRSS1, que codifica o tripsinogênio catiônico, ou no gene SP1NK1, que produz o inibidor fisiológico da tripsina. Nessas situações, mesmo após a resolução do episódio agudo, persiste um estado de ativação enzimática de baixo grau que mantém o processo inflamatório. O elemento central na patogênese da pancreatite crônica é a ativação persistente das células estreladas pancreáticas. Em condições normais, essas células permanecem em estado quiescente, armazenando gotículas de vitamina A no citoplasma. Porém, quando sofrem transformação em miofibroblastos ativados, adquirindo capacidade contrátil e tornando-se os principais efetores de fibrogênese pancreática, as PSC ativadas produzem quantidades excessivas de componentes da matriz extracelular, particularmente colágenos tipo 1 e 3, fibronectina e laminina. Simultaneamente, secretam metaloproteinases na matriz e seus inibidores teciduais, criando um desequilíbrio na remodelação da matriz extracelular que favorece a deposição de tecido fibroso. Esse processo é exacerbado por defeitos na autofagia celular, comum em pacientes com mutações no SPINK1, que levam ao acúmulo de organelas danificadas e proteínas mal enoveladas, perpetuando o estresse celular e a ativação das PSC. Com o tempo, a arquitetura pancreática normal é progressivamente substituída por tecido fibroso denso, levando à perda irreversível do parênquima funcional. A fibrose ductal e periductal, associada à formação de cálculos proteicos, causa obstrução ductal crônica, aumentando a pressão intraductal e contribuindo para a atrofia acinar adicional. As consequências funcionais desses processos são bifásicas. A destruição progressiva dos ácidos exócrinos leva à insuficiência pancreática exócrina, caracterizada por deficiência na produção de enzimas digestivas como lipase e amilase, resultando em má absorção de gorduras e estatorreia. Paralelamente, a destruição das ilhotas de Langerhans causa insuficiência endócrina, manifestada como diabetes pancreatogênico, uma forma peculiar de diabetes mellitus, que combina deficiência de insulina com deficiência de glucagon, tornando esses pacientes particularmente suscetíveis a episódios de hipoglicemia. Vou falar um pouco sobre as características macro da pancreatite aguda. Bom, o pâncreas pode apresentar áreas de coloração branco-amarelada, que são focos de esteatonecrose, e áreas de vermelho escura, que pode ser hemorragia. E pode haver presença de líquido seroso, acastanhado e levemente opaco no peritônio, com glóbulos de gordura provenientes de digestão do tecido adiposo. A esteatonecrose pode ocorrer também na gordura extrapancreática, como o aumento do mesentério, gordura intestinal e até subcutânea. Na forma mais grave, chamada de pancreatite hemorrágica, a necrose se expande no parênquima, associada à hemorragia difusa dentro da glândula. Bom, nas características microscópicas da pancreatite aguda, é possível observar através de corte histológico, onde a gente tem as seguintes alterações: edema intersticial, esteatonecrose, com áreas de necrose de gordura,
que são decorrentes à destruição enzimática das células adipócitas. Os ácidos graxos combinam com cálcio para formar sais insolúveis, onde também tem uma reação inflamatória aguda no parênquima pancreático. E também é possível ver que essa necrose ela pode atingir as ilhotas e a hemorragia intersticial devido à destruição dos vasos sanguíneos. E a característica macro e micro da pancreatite crônica, a definição, primeiramente, é a doença inflamatória prolongada do pâncreas com fibrose e destruição progressiva do tecido exócrino. Pode alterar também o componente endócrino nas fases tardias. Bom, a causa mais comum é o abuso do álcool, que ocorre a perda irreversível da sua função. E na morfologia, a fibrose extensa do pâncreas, redução do número de tamanho dos acinos, dilatação dos ductos pancreáticos com concentrações visíveis e epitélio ductal pode estar atrofiado, hiperplásico e com metaplasia escamosa. Ilhotas relativamente preservadas no início, mas pode desaparecer. E glândula endurecida, com áreas de calcificação visíveis macroscopicamente, onde a gente pode... Eu irei falar sobre as consequências da pancreatite aguda. As consequências são dor abdominal intensa, necrose pancreática, formação de pseudocistos, insuficiência respiratória e renal, e pode ocorrer também síndrome da resposta inflamatória sistêmica, conhecida como a sigla SIRS, e também pode ocorrer em cerca de 30% nos casos graves, risco de mortalidade. A pancreatite crônica, ela ocorre uma inflamação e até mesmo uma destruição do tecido pancreático e pode ocasionar também insuficiência pancreática exócrina, onde pode ocorrer uma má digestão ou até mesmo uma desnutrição. E também tem a diabetes do tipo 3C, que ela é pancreatogênico, que ocorre devido à perda das células beta. E também, como na pancreatite, no caso a pancreatite aguda, ela ocorre uma dor abdominal intensa. No caso da pancreatite crônica, já não é mais uma dor intensa, já é algo que se torna crônico, que não é uma coisa que vai e volta, é uma coisa que fica por bastante tempo, esse incômodo no paciente. Também pode ocorrer complicações biliares e ocorrer também a obstrução intestinal. Outras complicações relacionadas à pancreatite crônica e à aguda pode ocorrer também a trombose da veia esplênica e hipertensão portal segmentar. Também há riscos aumentados de câncer de pâncreas e impactos psicológicos e na qualidade de vida do paciente no qual ele esteja, tanto com a pancreatite crônica e a pancreatite aguda. A gente também colocou uma tabela no qual tem a comparação entre as consequências da pancreatite aguda e a pancreatite crônica. Aqui vocês podem ver que no início pode ocorrer na pancreatite aguda uma evolução rápida. Já na pancreatite crônica, ela é progressiva e de longa duração. Já em relação às causas, o mais comum na pancreatite aguda é causado pelo álcool, pelos cálculos biliares, e já na pancreatite crônica é relacionado ao uso crônico do álcool, genética também pode favorecer, e também em idiopática.
E a dor abdominal, como eu falei anteriormente, na pancreatite aguda, a dor é intensa e é súbita. Já na pancreatite crônica, ela já é mais contínua e recorrente. E em relação às complicações frequentes, na pancreatite aguda ocorre a necrose, pseudocistos, falência orgânica. Já na pancreatite crônica, ocorre a insuficiência exócrina e endócrina. E também, como eu falei anteriormente, a diabetes, no caso, a diabetes 3C. No caso de questão de ser reversível ou não, na pancreatite aguda, ela pode sim, no caso, geralmente, ela é reversível. Agora, já na pancreatite crônica, ela é irreversível, com perda funcional progressiva. E o tratamento da pancreatite aguda, ela contém suporte clínico e pode ter na questão de hidratação através do jejum. Agora, já na pancreatite crônica, é mais direcionado para o controle da dor, mais direcionado nas enzimas pancreáticas, na insulina, e o risco do câncer na pancreatite aguda é muito baixo. Já na pancreatite crônica, é aumentado após anos de inflamação crônica. Então, quanto mais anos a pessoa ela tiver com o caso de pancreatite crônica, mais ela vai ter o risco de ter um câncer pancreático.